Narrativa. 3 anos. Era o tempo que eu tava com a Jéssica, e achava que conhecia ela por completo. A gente tinha ido morar junto na casa que eu comprei, planejado o futuro inteiro. O casamento tava marcado para daqui a 6 meses. Eu devia ter sacado antes. Os sinais sempre estiveram ali. Ela amava a estabilidade que eu dava, a casa bacana, a segurança financeira do meu trampo de engenheiro de software. Mas quando o papo era demonstrar carinho de verdade ou valorização, aí a história era outra. Tudo girava em torno do que eu podia melhorar, do que eu não estava fornecendo o suficiente. A gente estava sentado na mesa da cozinha revisando detalhes do casamento quando tudo desmoronou. Eu tava empolgado pra caralho com as flores que a gente escolheu, a confirmação do local, as atualizações da lista de convidados. Eu contava cada detalhezinho porque achava que era isso que casais faziam. Você pode parar um segundo? Jéssica explodiu, jogando a pasta de planejamento do casamento com aquela cara de nojo que eu vinha vendo cada vez mais ultimamente. Isso tá exaustivo. Eu pisoei. O que tá exaustivo? Planejar nosso casamento. Não, isso. Ela apontou pra mim como se eu fosse um fardo que ela tinha que aguentar. Sua necessidade constante de compartilhar cada coisinha. Cada pensamento, cada decisão, cada detalhe aleatório do seu dia. É demais. As palavras me acertaram que nem soco. Eu achava que você curtia o fato da gente se comunicar bem. Ela riu, mas não tinha calor nenhum naquela risada. A mesma risada fria que ela dava quando falava dos colegas de trabalho ou de qualquer um que ela considerava inferior. Comunicação. Isso não é comunicação. Isso é você sendo carente e grudento. Homens de verdade não precisam de validação constante falando de tudo. Eu senti o peito apertar. Então você tá dizendo que eu não sou homem de verdade? Tô dizendo que eu tô exausta da sua necessidade de compartilhar tudo. E sinceramente, eu não posso casar com alguém tão carente. O silêncio se esticou entre a gente. Uma parte de mim queria se defender. Discutir. Explicar por que eu valorizava a comunicação aberta. Mas alguma coisa na expressão dela me disse que ela vinha pensando nisso há um tempo. Não era um momento de raiva. Era o sentimento verdadeiro dela finalmente saindo. A máscara estava caindo, e eu estava vendo quem ela realmente era. Você tá certa, eu disse baixinho. Ela pareceu surpresa com a resposta. Eu o quê? Você tá absolutamente certa. Homens de verdade não precisam de comunicação constante. Eu tenho sido carente demais. A expressão da Jéssica suavizou um pouco. Aquele sorrisinho superior voltando pro rosto dela. Bom que você consegue enxergar isso. Talvez a gente consiga trabalhar nisso. Ah, com certeza vamos trabalhar nisso. Eu disse, levantando da mesa. Começando agora mesmo. Ela sorriu, achando que tinha ganhado alguma coisa. Ótimo. Acho que isso vai ser bem melhor para nós dois. Eu balancei a cabeça e comecei a guardar os materiais do planejamento do casamento. Sabe de uma coisa? Acho que você me ensinou algo importante hoje à noite. O quê? Que compartilhar coisas com alguém que vê isso como fraqueza é perda de tempo. Eu fechei a pasta e olhei para ela. Então de agora em diante, vou guardar meus pensamentos e decisões para mim mesmo. E exatamente como você quer. O sorriso sumiu do rosto dela. Eu não quis dizer que você nunca devia falar comigo. Mas foi exatamente isso que você disse. Homens de verdade não precisam compartilhar tudo. Eles tomam suas próprias decisões sem precisar de opinião ou validação. Eu subi as escadas. Valeu pela lição. Pra onde você vai? Dormir. Sozinho. Já que aparentemente eu preciso aprender a ser menos carente. Enquanto eu subia, ouvi ela chamando meu nome. Mas eu não virei. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha clareza total sobre quem a Jéssica realmente era. E mais importante, eu sabia exatamente o que precisava fazer sobre isso. Na manhã seguinte, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Fez café, perguntou sobre meu dia, tentou puxar exatamente o tipo de conversa que tinha chamado de exaustivo 12 horas antes. Bom dia, eu disse, pegando meu café e indo direto para a porta. Só isso. Só bom dia. Eu parei e olhei para trás. Você disse que homens de verdade não precisam de comunicação constante. Finalmente tô te escutando. A cara de confusa dela foi impagável. Mas eu tava de saco cheio de me explicar para alguém que via a minha abertura como defeito de caráter. Era hora de mostrar para ela como era um homem realmente independente. Os dias seguintes foram esclarecedores. Jéssica ficava tentando puxar papo, mas eu mantive a nova abordagem. Quando ela perguntava do trabalho, eu dizia, beleza. Quando queria falar de planos pro fim de semana, eu dizia, o que você preferir. Quando tentava falar de detalhes do casamento, eu simplesmente dizia, você resolve. Na quinta-feira, ela já tava ficando puta. Você tá sendo ridículo, ela disse no jantar. Eu não quis dizer que você devia virar mudo. Só tô seguindo o seu conselho de ser menos carente. Eu respondi, sem tirar os olhos do prato. Não é isso que você queria? Eu queria que você parasse de compartilhar demais, não que parasse de falar completamente.
Eu finalmente olhei para ela. Mas como eu sei o que conta como compartilhar demais? Você chamou discutir planos do casamento de exaustivo. Então achei mais seguro simplesmente não compartilhar nada. A ironia não me passou despercebida que agora ela estava reclamando exatamente do comportamento que tinha exigido. Naquela mesma noite, meu celular vibrou com uma mensagem no LinkedIn. Um recrutador de uma empresa de tecnologia em Zurique estava me procurando para uma vaga de desenvolvedor sênior. O salário que ele mencionou era quase o dobro do que eu ganhava, mais ajuda de custo para mudança. Normalmente, eu teria contado para Jéssica na hora. A gente teria discutido prós e contras, pesquisado a Suíça juntos, talvez até brincado sobre aprender alemão. Em vez disso, eu fechei a mensagem e voltei para a TV. Quem era? Jéssica perguntou. Coisa do trabalho. Que tipo de coisa do trabalho? Eu olhei para ela com um leve sorriso. O tipo que homens de verdade resolvem de forma independente sem precisar discutir cada detalhe. A boca dela abriu e fechou que nem peixe. Ela estava começando a perceber que a liçãozinha dela estava dando com os burros em água. Na sexta de manhã, eu respondi o recrutador. Marcamos uma videochamada para segunda. Passei o fim de semana pesquisando lei de imigração suíça, custo de vida e exigências de visto de trabalho. Tudo isso enquanto Jéssica sentava do meu lado no sofá, completamente sem saber que eu estava planejando uma possível saída do país. O que você está lendo? Ela perguntou, olhando para o meu notebook. Só uns artigos. Sobre o quê? Coisas aleatórias. Nada que você acharia interessante. Ela abufou. Você tá sendo mesquinho. Tô sendo exatamente o que você pediu. Independente. Autossuficiente. Um homem de verdade que não precisa de validação constante através de conversa. A videochamada de segunda foi melhor do que eu esperava. A empresa estava expandindo rápido e precisava de alguém exatamente com o meu perfil. O processo de visto de trabalho suíço seria tranquilo com o patrocínio deles. Eles poderiam me realocar em 8 semanas se eu aceitasse. Parece uma oportunidade incrível. O gerente de contratação disse, você precisa discutir isso com sua família antes de decidir? Não. Eu disse sem hesitar. Eu tomo minhas próprias decisões. Depois da chamada, eu sentei no meu escritório em casa pensando. 8 semanas. Eu poderia estar completamente fora dessa situação em 8 semanas. O pensamento era libertador. Jéssica bateu na porta. Posso entrar? Claro. Olha, acho que a gente precisa conversar sobre essa parada de comunicação. Você tá levando longe demais. Eu me recostei na cadeira. Tô. Porque semana passada você me disse que homens de verdade não precisam compartilhar tudo. Que meu estilo de comunicação era exaustivo e carente. Só tô tentando ser o homem que você disse que queria casar. Eu não quis dizer. Você não quis dizer o quê? Que você me achava exaustivo? Que não podia casar com alguém carente. Porque isso pareceu bem claro pra mim. Ela se mexeu desconfortável. Eu tava frustrada. Talvez eu tenha falado coisas erradas. Ou talvez você tenha falado exatamente o que queria dizer e agora não curte as consequências. A conversa acabou aí. Ela saiu do escritório e eu voltei a pesquisar exigências bancárias suíças para transferências internacionais. Na quarta, eu tinha outra chamada marcada com o RH da empresa suíça para discutir logística de realocação. O prazo era agressivo o mais possível. Eles queriam resposta até sexta. Naquela noite, Jéssica tentou uma abordagem diferente. Tô pensando no que você disse. Ela começou com cuidado. Sobre independência e comunicação. Talvez nós dois precisemos achar um equilíbrio melhor. Talvez. Eu disse, sem me comprometer com nada. Então a gente pode tentar voltar ao normal? Eu sinto falta de conversar com você. Eu olhei para ela sentada ali, tentando voltar atrás agora que não estava tendo a reação que esperava. O que é normal, Jéssica? A versão onde eu compartilhava tudo e você me chamava de carente? Ou essa versão onde eu guardo as coisas pra mim e você reclama disso também? Eu só quero que a gente fique feliz. Eu tô feliz. Tô fazendo exatamente o que você sugeriu. Sendo independente. Tomando minhas próprias decisões. Não te sobrecarregando com comunicação desnecessária. Ela me encarou por um longo momento. Você tá diferente. Eu sou exatamente o que você pediu. Parabéns. Você conseguiu ser o homem de verdade. Na quinta noite, eu tomei minha decisão. Enviei o e-mail de aceitação para a empresa suíça às 23h47 enquanto Jéssica dormia do meu lado. Completamente sem saber que o futuro dela tinha acabado de mudar para sempre. Na sexta de manhã chegou a confirmação de Zurique. O emprego era meu. Data de início marcada para 7 semanas a partir de segunda. Os documentos do visto chegariam por correio em até 48 horas. Eles estavam correndo e eu também. Enquanto Jéssica se arrumava para o trabalho, eu marquei reunião com meu advogado, Michael Reis. Precisava entender minhas opções em relação à casa. Como só meu nome estava na hipoteca, eu tinha controle total. Mas queria tudo documentado direitinho antes de qualquer movimento.
Tenha um bom dia no trabalho, eu disse para Jéssica enquanto ela pegava a bolsa. Só isso. Tenha um bom dia. Ela parou na porta, claramente esperando mais. O que mais você gostaria que eu dissesse? Talvez algo sobre seus planos? O que você vai fazer hoje? Como casais normais fazem. Eu sorri. Mas você disse que comunicação normal era exaustiva. Só tô sendo o tipo forte e silencioso que você queria. A mandíbula dela apertou. Tá bom. Tanto faz. Depois que ela saiu, eu liguei pro escritório do Reis. Preciso discutir umas questões de propriedade. Dá pra gente se encontrar hoje à tarde? Claro. Tá tudo bem. Tudo perfeito. Finalmente tô tomando umas decisões que estavam atrasadas. A reunião com o Reis foi direta. Como Jéssica nunca tinha contribuído com a entrada nem com as parcelas da hipoteca, e o nome dela não estava em nenhum documento, eu tinha liberdade total para vender. Ele recomendou fazer avaliação de mercado e indicou uma corretora discreta que era especialista em vendas rápidas e silenciosas. Você tá planejando se mudar? Reis perguntou. Potencialmente. Quero saber minhas opções. Bom, você certamente tem elas. O mercado tá forte agora. Provavelmente dá para fechar em 30 dias se precificar direito. Timing perfeito. Passei a tarde organizando minhas certificações profissionais para transferência internacional. Permissões de trabalho suíças exigiam documentação extensa, e eu queria tudo pronto no momento em que os papéis do visto chegassem. Por volta das 15 horas, meu celular tocou. Foto da Jéssica apareceu na tela. Deixei cair na caixa postal. Ela ligou de novo 20 minutos depois. E de novo 1 hora depois. Quando cheguei em casa às 18 horas, ela estava esperando na cozinha, braços cruzados. Por que você não atendeu o telefone? Tava ocupado. Ocupado com o quê? Assuntos relacionados ao trabalho. Que tipo de assuntos relacionados ao trabalho? Eu larguei as chaves e olhei para ela. O tipo que homens independentes resolvem sem precisar explicar cada detalhe para as parceiras. Você tá sendo impossível. Tô sendo exatamente o que você pediu. Lembra? Homens de verdade não precisam de comunicação constante. Ela jogou as mãos pro alto. Tá bom, entendi, tá? Você tá puto com o que eu disse. Mas esse tratamento de silêncio é coisa de criança. Tratamento de silêncio? Eu conversei com você a semana inteira. Mal. Respostas de uma palavra e comentários sarcásticos não são conversa. Eu me encostei no balcão. Mas são eficientes. Sem compartilhamento desnecessário. Sem detalhes exaustivos. Só a informação essencial. Não era isso que você queria? Eu queria que você parasse de compartilhar seus sentimentos demais, não que virasse robô. Interessante. Então aparentemente existe um meio-termo perfeito que você nunca se deu ao trabalho de explicar. Eu tinha que ler sua mente sobre exatamente quanto de comunicação você toleraria. A cara dela me disse que ela estava começando a perceber o quanto tinha sido injusta. Mas já era tarde para essa revelação. No sábado chegou a documentação do visto por correio. Assinei tudo na hora e arrumei envio expresso de volta. O consulado suíço processaria tudo em 2 semanas. Também contatei 3 corretores indicados pelo Reis. Todos os 3 estavam disponíveis para consultas na segunda. Quem fica ligando? Jéssica perguntou, notando meu celular tocando direto. Várias pessoas. Que várias pessoas? Pessoas com quem eu tô tratando negócios. Que negócios? Eu olhei do notebook. Os negócios de ser independente e autossuficiente. Sabe, como você sugeriu. No domingo à tarde, enquanto Jéssica estava na casa da irmã, eu passei de carro por 2 casas parecidas que tinham vendido recentemente no bairro. O mercado estava realmente forte. Eu provavelmente conseguiria listar 15% acima do que paguei 3 anos atrás. Quando Jéssica voltou naquela noite, ela parecia diferente. Mais ansiosa. A gente precisa conversar, ela disse, sentando na minha frente na mesa da cozinha. Sobre o quê? Sobre a gente. Sobre essa fase estranha que você tá passando. Fase estranha. Eu achava que finalmente estava virando o homem que você queria casar. Olha, eu sei que magoei seus sentimentos semana passada. Talvez eu tenha sido dura demais. Talvez. Ela se mexeu desconfortável. Tá, eu fui dura demais. Mas isso não é a solução. Você tá me excluindo completamente. Eu não tô te excluindo. Só tô sendo mais seletivo sobre o que compartilho. Você me ensinou que nem tudo precisa ser discutido. Tipo o quê? O que você não tá compartilhando? Eu sorri. Bom, se eu te contar, aí perde a graça, né? A frustração nos olhos dela era óbvia. Ela estava perdendo o controle da situação, e sabia. Isso não é o que eu queria, ela disse baixinho. Tem certeza? Porque é exatamente o que você pediu. Um homem que não precisa de validação constante através de comunicação. Um homem que toma suas próprias decisões sem te sobrecarregar com detalhes exaustivos. Mas você tá planejando coisas sem mim.
Algumas coisas, sim. Que coisas? Eu levantei da mesa. Coisas que homens independentes resolvem sozinhos. Boa noite, Jéssica. Enquanto eu subia, ouvi ela chamar meu nome. Mas eu não virei. Amanhã eu encontraria com os corretores. Até o fim da semana, a casa estaria no mercado. Ela queria um homem de verdade que não precisava da opinião dela em cada decisão. Ela estava prestes a descobrir como isso realmente era. Na segunda de manhã, eu me encontrei com a Sarah Mitchell da Premier Imóveis. Ela era a principal recomendação do Reis para vendas discretas e rápidas. Casa linda, ela disse, andando pelos cômodos. Excelente estado, localização perfeita. Nesse mercado, eu recomendaria listar por $485 mil. Deveríamos ter várias ofertas em uma semana. Quanto tempo para fechar? Com o comprador certo, 30 dias. Você tá com pressa? Eu tenho um prazo para cumprir. Ela assentiu profissionalmente. Posso deixar o anúncio ativo até quarta de manhã. Fotos amanhã. Material de marketing pronto até o fim do dia. Perfeito. Vamos nessa. Enquanto Jéssica estava no trabalho, eu também abri contas bancárias internacionais e iniciei o processo para transferência de ativos. O banco suíço exigia documentação pesada, mas tudo podia ser feito remotamente. Na terça à tarde, o fotógrafo da casa terminou. A aprovação do visto veio mais rápido do que esperado. Eficiência suíça no seu melhor. Minha data de início em Zurique agora era exatamente 5 semanas. Marquei consulta com a empresa de mudança internacional para a quinta de manhã. Realocações internacionais exigiam planejamento antecipo 5ado, e eu queria tudo coordenado com precisão. Você parece ocupado ultimamente. Jéssica comentou naquela noite, notando eu em mais uma ligação. Só resolvendo umas coisas. Que coisas? Várias questões administrativas. Ela franziu a testa. Você tá sendo muito sigiloso. Tô sendo apropriadamente independente. Lembra quando você disse que homens de verdade tomam suas próprias decisões sem precisar de opinião em tudo? Isso não significa guardar segredos. Eu olhei do notebook. Não é segredo se não te diz respeito. Como pode não me dizer respeito? A gente tá noivo. Tá mesmo? Porque semana passada você disse que não podia casar com alguém carente. Pareceu que você estava repensando o acordo inteiro. O rosto dela ficou pálido. Eu não falei isso literalmente. Não falou? Pra mim pareceu bem definitivo. Na quarta o anúncio da casa entrou no ar. Em 4 horas, Sarah ligou com o primeiro pedido de visitação para sexta de manhã. Tá andando rápido, ela disse. Tenho mais 3 agendadas pro fim de semana. O mercado tá reagindo exatamente como previsto. Na quinta de manhã, Jéssica saiu cedo pro trabalho. Ryan Cooper da International Moving Solutions chegou pontualmente às 9 horas. Suíça é um destino popular, ele disse, andando pela casa com sua prancheta. País lindo, qualidade de vida excelente. Quanto você pretende enviar? Tudo que é meu. Vou precisar de um inventário detalhado do que vai e do que fica. Entendido. A gente lida com muitas realocações corporativas para Zurique. O processo é simplificado assim que você tem o visto de trabalho. Já aprovado. Ele ergueu as sobrancelhas. Rápido, hein? A maioria das pessoas leva meses para coordenar tudo. Tô motivado. Passamos 2 horas andando pela casa. A maior parte dos móveis podia ir. Eletrônicos precisavam de cuidado especial por causa da voltagem. Itens pessoais seriam embalados com cuidado para a viagem transatlântica. A gente pode pegar tudo e enviar em até 2 semanas depois da sua confirmação, Cooper disse. Tempo de trânsito para Zurique costuma ser de 10 a 14 dias por frete marítimo. Preciso mais rápido que isso. Frete aéreo está disponível para itens prioritários. Mais caro, mas a gente consegue deixar suas coisas prioritárias lá em 1 semana. Custo não é problema. Quero isso resolvido com eficiência. Naquela noite, Jéssica viu os papéis da consulta de mudança que eu deixei no balcão da cozinha. International Moving Solutions? Ela leu em voz alta. Isso é para quê? Exatamente o que parece. Por que você tem informações de empresa de mudança? Por que eu contatei uma empresa de mudança? Para quê? Eu fechei o notebook e olhei para ela. Para mudança internacional. Mudança para onde? O quê? Essas são excelentes perguntas que eu sou perfeitamente capaz de resolver sozinho. Você tá falando sério que não vai me contar do que se trata? Tô sendo o homem independente que você disse que queria casar. Homens independentes não se sentem obrigados a explicar cada decisão que tomam. Isso é loucura. Você não pode simplesmente planejar mudanças grandes de vida sem discutir. Eu levantei da mesa. Na verdade, eu posso. Você me ensinou isso. Semana passada, quando disse que meu estilo de comunicação era exaustivo e que não podia casar com alguém carente, eu não quis dizer que você devia tomar decisões unilaterais sobre nosso futuro. Nosso futuro? O mesmo futuro que você disse que estava exausta demais para discutir? O mesmo futuro que você questionou quando disse que não podia casar com alguém como eu?
Ela me encarou, finalmente entendendo o canto que ela mesma se pintou. Na sexta de manhã teve 3 visitas à casa. Sarah ligou à tarde com a notícia que eu esperava. Já temos 2 ofertas, ambas acima do pedido. Uma é à vista, fechamento em 30 dias. A outra é financiamento convencional, mas estão oferecendo $510 mil. Eu fico com a oferta à vista. Você não quer revisar os detalhes? É uma oferta limpa? Sem contingências de inspeção. Contingências mínimas. Bem direta. Então temos um acordo. Até sexta-noite, eu tinha aceitado a oferta e iniciado os procedimentos de fechamento. Em 28 dias, a venda da casa seria final. Jéssica chegou em casa e me encontrou revisando documentos de fechamento. Que papéis são esses? Documentos imobiliários. Pra quê? Pra venda da casa. Ela ficou completamente em silêncio por uns 10 segundos. Aí, você colocou nossa casa à venda? Eu coloquei minha casa à venda, e ela já tá sob contrato. Sem me contar? Sem precisar da sua opinião? Sim. Exatamente como você disse que homens de verdade devem cuidar dos negócios deles. Essa é a nossa casa. É a minha casa. Meu nome na escritura. Meu nome na hipoteca. Minha entrada. Minhas parcelas mensais. Você foi hóspede aqui por 3 anos. A cor sumiu do rosto dela quando a realidade bateu. Você não pode estar falando sério. Tô sendo completamente sério. E completamente independente. Exatamente o que você pediu. Pra onde? Pra onde a gente devia ir? Eu olhei pra ela com a mesma expressão fria que ela me deu semana passada. Eu vou pra Suíça. Quanto a você, esse é o tipo de decisão que pessoas independentes tomam por si mesmas. O dia da mudança chegou exatamente 3 semanas depois. A equipe do Cooper apareceu às 7 horas em ponto com 2 caminhões grandes. Eu tinha tirado o dia, disse pro meu empregador atual que tinha assuntos pessoais para resolver. Jéssica tinha saído pro trabalho 1 hora antes, completamente sem saber que hoje era o dia que tudo mudava. Bom dia, Cooper disse, prancheta na mão. Pronto para te embalar pra Suíça? Com certeza. Tudo que a gente discutiu vai no frete aéreo prioritário. Quero os itens essenciais em Zurique em 1 semana. Fechado. Meu time sabe exatamente o que tá fazendo. Eu assisti com satisfação enquanto eles começavam a embalar sistematicamente toda a minha existência em caixas e engradados etiquetados. 3 anos construindo uma vida com alguém que via minha abertura como fraqueza, minha comunicação como carência. Por volta das 10 horas, meu celular começou a tocar. Foto da Jéssica piscando na tela repetidamente. Ignorei as primeiras 5 ligações. Na 6ª ligação, atendi. Tem caminhões de mudança na nossa casa, ela disse, pânico óbvio na voz. Na minha casa? Sim. O que tá acontecendo? Tô no trabalho. As pessoas estão me dizendo que tem mudanças por todo lado. Tô mudando. Mudando pra onde? Suíça. Suíça? Quando? Meu voo sai em 6 horas. Silêncio total. Aí, 6 horas? Você tá louco? Tô sendo prático. Meu novo emprego começa segunda de manhã em Zurique. Tudo planejado há semanas. Tô indo pra casa agora. Sua escolha. Mas os mudanças vão estar aqui até a tarde, e eu tenho horário para cumprir. Ela desligou. 20 minutos depois, o carro dela derrapou na entrada. Eu tava no quintal da frente, supervisionando o carregamento dos meus móveis, quando ela praticamente correu até mim. Que porra é essa? Ela exigiu, gesticulando loucamente pros caminhões. Isso é eu sendo o homem independente que você disse que queria casar. Isso é loucura. Você não pode simplesmente se mudar para outro país sem discutir. Na verdade, eu posso. E fiz. Lembra quando você disse que homens de verdade tomam suas próprias decisões sem precisar de opinião constante? Eu não quis dizer decisões como essa. Eu olhei para ela calmamente. Que decisões você quis dizer, exatamente? Porque você nunca especificou. Só disse que minha comunicação era exaustiva, e que não podia casar com alguém carente. Então você tá se mudando para a Suíça? Eu aceitei uma posição numa empresa de tecnologia em Zurique há 5 semanas. O salário é quase o dobro do que ganho aqui. Além disso, eles estão cobrindo todas as despesas de realocação. Há 5 semanas? Logo depois da nossa briga? Logo depois que você me mostrou quem você realmente é? Sim. Ela encarou os caminhões de mudança, finalmente entendendo a dimensão do que estava acontecendo. E a casa? Vendida. Fechamento foi ontem. Vendida? Para onde eu vou? Isso não é mais minha preocupação. Você deixou claro que achava minha participação na sua vida exaustiva. Eu não quis dizer literalmente. Você disse que não podia casar com alguém carente. Você disse que homens de verdade não precisam de comunicação constante. Então eu virei exatamente isso. Independente, autossuficiente. Tomando decisões grandes sem te sobrecarregar com detalhes exaustivos. Cooper se aproximou da gente.
Com licença, estamos prontos para carregar os itens prioritários. Preciso que você faça uma última vistoria e assine. Claro. Eu virei para Jéssica. Preciso terminar isso. A gente precisa conversar sobre isso. Na verdade, não precisa. Você me ensinou que falar sobre decisões era desnecessário. Que homens de verdade simplesmente cuidam dos seus negócios em silêncio. Isso é diferente. Como? Você queria independência. Você queria menos comunicação. Você queria alguém que não precisava de validação para cada escolha. Parabéns, você conseguiu exatamente o que pediu. Eu segui Cooper para dentro da casa, deixando Jéssica parada na entrada, parecendo perdida. Os mudanças trabalharam rápido. Às 14 horas, tudo estava carregado. O frete aéreo prioritário chegaria em Zurique na terça. O resto seguiria por frete marítimo. Jéssica tinha Fique Liberty na escada da frente por horas, assistindo o mundo dela desaparecer dentro de caminhões de mudança. Isso tá realmente acontecendo, ela disse quando eu voltei para fora. Tá acontecendo há semanas. Você só não estava prestando atenção porque eu parei de compartilhar detalhes com você. O que eu vou fazer? Eu tirei um envelope do bolso do paletó. Os novos donos tomam posse na segunda. Você tem um fim de semana para pegar suas coisas e achar outro lugar. Eu não tenho para onde ir. Isso parece o tipo de problema que pessoas independentes resolvem sozinhas. Você tá mesmo indo embora? Ah, sim. Assim mesmo. Meu Uber pro aeroporto chega em 2 horas. Ela levantou, desespero finalmente batendo. E se eu tiver errado? E se eu quiser consertar as coisas? Consertar o quê? Você me disse exatamente como se sentia. Que meu estilo de comunicação era exaustivo. Que não podia casar com alguém carente. Isso não foi dito na raiva, Jéssica. Foram seus sentimentos honestos finalmente saindo. As pessoas falam coisas que não querem dizer. Falam? Porque você pareceu bem clara sobre o tipo de homem que queria. E agora você tem a chance de encontrar ele. O último caminhão saiu. Cooper apertou minha mão e desejou boa sorte na Suíça. Jéssica e eu ficamos sozinhos na frente da casa vazia. 3 anos, ela disse baixinho. 3 anos de você me tolerando em vez de me valorizando. 3 anos de você vendo minha abertura como fraqueza e minha comunicação como carência. Desculpa. Desculpa não muda nada. Desculpa não desfaz me mostrar quem você realmente é quando achou que tinha me preso. Meu celular vibrou. O Uber tava 10 minutos. Esse é meu carro pro aeroporto. O Uber encostou enquanto a gente tava ali. Um sedã preto, limpo e profissional. Timing perfeito. Por favor não faz isso, Jéssica disse, agarrando meu braço. A gente pode consertar isso. Eu vou com você pra Suíça. Eu tirei a mão dela com calma. Vir comigo. 3 semanas atrás, você disse que não podia casar com alguém como eu. Eu tava errada. Eu cometi um erro. Não, você não cometeu um erro. Você revelou seus sentimentos verdadeiros. Tem diferença. E tudo que a gente construiu juntos? Eu olhei para a casa vazia, depois para ela. A gente não construiu nada juntos, Jéssica. Eu construí algo, e você curtiu os benefícios enquanto criticava o construtor. O motorista saiu. Aeroporto? Sim, embarque internacional. Ele carregou minhas malas enquanto Jéssica assistia em silêncio atônito. Eu posso mudar, ela disse desesperada. Posso te valorizar mais. Você teve 3 anos para me valorizar. Em vez disso, achou exaustivo e carente. Agora quer mudar porque tá perdendo a segurança que eu fornecia. Não é verdade, é? Quando foi a última vez que você me disse que estava orgulhosa de mim? Quando foi que você celebrou meus sucessos em vez de aceitar como garantido? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Exatamente. Você gostava do que eu podia te dar, mas nunca gostou de quem eu era. Eu abri a porta do carro. Você queria um homem de verdade que não precisa de comunicação constante. Você queria alguém independente que toma decisões sem sua opinião. Você conseguiu exatamente isso. Eu não vou ter para onde ir casa da sua irmã. Seus pais. Amigos. Pessoas independentes dão um jeito. E nosso noivado? Eu tirei a caixinha do anel do bolso e entreguei para ela. Isso era para alguém que eu achava que conhecia. Alguém que eu achava que me valorizava. Fica com ele. Vende. Guarda. Sua escolha fazer de forma independente. Ela pegou a caixinha com as mãos tremendo. Você vai mesmo jogar fora 3 anos? Eu não tô jogando nada fora. Finalmente tô escolhendo a mim mesmo em vez de alguém que nunca me escolheu de verdade. Eu entrei no carro. Senhor? O motorista perguntou. Pronto. Pronto. Enquanto a gente saía, eu vi Jéssica no retrovisor lateral, parada sozinha na frente de uma casa vazia, segurando um anel de noivado para um casamento que nunca ia acontecer. Ela me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredita na primeira vez. Quando alguém trata seu amor como fardo,
para de carregar. 3 horas depois, eu estava embarcando num voo para Zurique, Suíça. Um recomeço. Uma vida nova onde ser aberto e comunicativo não era visto como fraqueza. Meu celular vibrou com mensagens da Jéssica, mas eu não li. Já tinha ouvido tudo o que ela tinha para dizer. A comissária de bordo deu boas-vindas aos passageiros. O tempo de voo de hoje para Zurique é aproximadamente 9 horas. Perfeito. Amanhã, eu estaria exatamente onde eu pertencia. Bem longe de alguém que confundia amor com carência e força com silêncio. Quando o avião decolou, eu senti algo que não sentia há meses. Paz completa. Jéssica conseguiu exatamente o que pediu. Um homem genuinamente independente que não precisava da aprovação dela, da opinião dela, nem da presença dela. E eu consegui exatamente o que merecia. Liberdade. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Ajuda pra caralho a gente. Eu selecionei 2 outros vídeos pra você que tenho certeza que vai curtir. Fica à vontade pra clicar neles. Te espero na próxima história. Até logo.